Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ronginelli Salvador Silva e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Nação Rivotril. Antes da gente começar o episódio propriamente dito, a gente vai para os avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. O podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que você que está ouvindo, convide, divulgue, compartilhe os episódios e conheça também nossas páginas no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Esse episódio e outros também estão na Rádio Web Bom Som, às segundas-feiras às 10 da manhã. Para acessar, você pode usar o link bomsom.website.radio.br ou baixar no aplicativo para celular, Bom Som Web Rádio. O Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, é uma das medicações mais consumidas no mundo. Entra ano, sai ano, e o Brasil, se não é o campeão mundial de consumo dessa medicação, está entre os primeiros colocados no mundo. Segundo dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em 2018, o brasileiro comprou mais de 56 milhões de caixas de medicação para ansiedade e insônia. Algo em torno de 6.471 caixas vendidas por hora. Dessas medicações, a liderança isolada é do Rivotril. A pergunta que fica é, por quê? Pra gente entender um pouquinho do que está se passando aqui, acho bom de pegar como sempre pela história. Você que acompanha o podcast já sabe que a gente é muito fã de entender as coisas a partir da lógica histórica, para compreender como é que foi o processo de construção de certas coisas que chegam pra gente até os dias de hoje. Então é importante a gente lembrar que o Rivotril ele foi patenteado nos anos 50 e teve início de vendas nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele é parte da classe de medicações que a gente chama de benzodiazepínicos, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dessas medicações, algumas também são famosas. Dá pra gente citar, por exemplo, o diazepam, cujo nome da medicação é o Valium, o bromazepam, também conhecido como Lexotan, ou também o alprazolam, conhecido como Frontal, dentre outros. Essas medicações surgem em substituição aos barbitúricos, que eram medicações utilizadas principalmente para tratar insônia ou para tentar diminuir a ansiedade geral que as pessoas sentiam. Dentro das medicações mais populares e conhecidas dos barbitúricos, o Gardenal provavelmente se tornou o mais, pelo menos, citado aí no conhecimento público. Mas havia um problema no uso dos barbitúricos, e o principal risco estava associado com seus efeitos colaterais, como a gente pode ver no caso da Marilyn Monroe, que morreu utilizando barbitúricos associado com álcool. Não se sabe até hoje se foi uma tentativa de suicídio, se foi um mau uso, e tem teorias inclusive que falam sobre uma tentativa de assassinato deliberado, algo que a gente não tem certeza até hoje. No episódio 12, Ritalina, a gente falou sobre o contexto mundial na adoção da Ritalina especificamente, e qual foi o impacto dela e quais eram as demandas específicas. Do Rivotril a gente pode pensar a mesma coisa, então a gente precisa lembrar que existia, portanto, uma demanda de uma medicação segura, que tivesse um perfil de efeitos colaterais mais toleráveis, do que os barbitúricos, pensando especificamente no tratamento de sintomas de ansiedade e de insônia. E quando o Rivotril surge, ele também está associado com um certo movimento de afirmação da psiquiatria enquanto uma área médica, que tentava, a partir da existência de medicações específicas, reafirmar que ela era capaz de fazer um tratamento adequado sem contar necessariamente com práticas que não eram de dentro da medicina. E me explico aqui. Diferente da maior parte das áreas médicas, a psiquiatria ela padece de um modelo no qual ela consegue explicar por que as pessoas sofrem, ou por que as pessoas têm os transtornos mentais que elas têm. A gente trabalha hoje em dia com hipóteses, e dessas hipóteses, a hipótese mais comum na psiquiatria é a hipótese biologicista, na qual algum desbalanço químico estaria associado com alguns tipos de sofrimento muito específicos. Esse modelo não se confirmou até hoje, a gente não conseguiu demonstrar que isso seja verdade até hoje, ainda que a gente tenha indícios fortes ou que a gente consiga dizer que certos mecanismos bioquímicos estejam associados com sofrimento psíquico, mas de fato não é isso que se passa. Nos anos 50 especificamente, ou anteriormente a isso, não existia nenhum tipo de tecnologia médica do ponto de vista farmacológico capaz de dar conta das demandas que os pacientes psiquiátricos traziam. Então, para a gente ter ideia, a primeira medicação reconhecidamente utilizada dentro da psiquiatria é a clorpromazina, e ela foi introduzida em 55.
Ou seja, existia uma corrida naquele momento, a partir da indústria farmacêutica, de uma forma de reafirmar a psiquiatria enquanto uma área que estivesse no campo também médico. Outras coisas que também chamam a atenção da popularidade do Rivotril são o seu rápido efeito. Então é uma medicação que inicia o efeito aí em meia hora até 1 hora. Ele vem associado com uma sensação de bem-estar, é algo que não é tão comum em outras medicações, ou vou ser bem sincero aqui, é raro até. É difícil você ver alguém com vontade de tomar uma medicação como as pessoas que fazem Rivotril no geral sentem. E um outro fato importante também é que no caso do Rivotril é possível que você mantenha uma certa rotina ou até que você sustente uma certa rotina com o uso da medicação. E me explico aqui. Algumas medicações podem ter efeitos colaterais que mudam demais o dia a dia da pessoa. O Rivotril não é o caso necessariamente, principalmente para quem busca medicação por conta do seu efeito sedativo. A medicação ela tem uma particularidade de, quando você toma ela à noite para pessoas que desejam dormir, a partir de uma certa dose ela de fato pode causar um efeito de sedação e a pessoa consegue dormir como se fosse uma chavinha que liga e desliga ali, sabe? No dia seguinte a pessoa consegue levantar, algumas com algum efeito colateral, mas a maior parte das pessoas não se queixam de nenhum, e seguir as suas atividades diárias. Ou ainda, pessoas que sofrem de transtornos ansiosos podem fazer uso da medicação, você tem uma diminuição ali dos sintomas ansiosos e a pessoa consegue tocar a sua vida fazendo as tarefas que ela deseja. Se por um lado isso parece muito bom, isso vai ter um custo também que a gente vai ter que pensar e daí ponderar em como é que esse uso vai ser feito. Por isso que os médicos, principalmente os psiquiatras, costumam ser um pouco exigentes na hora de negociar o uso dessa medicação com as pessoas que procuram a nossa ajuda. Mas é bom lembrar também que existe uma mudança na forma como a gente trabalha ou vivencia o mundo a partir dos anos 60 e 70, mais particularmente ali a partir dos anos 90, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, as demandas cada vez maiores do trabalho e o aumento de tarefas cotidianas dentro e fora de casa geram um aumento de tensão que vai impactar na insônia que a gente sente tão frequentemente. Mas vamos voltar um pouco ao mecanismo de como o Rivotril funciona. Então, o Rivotril é parte do conjunto de medicações conhecido como benzodiazepínicos, como a gente já falou. Alguns deles, o Frontal e o Lexotan, também são parte dessas medicações. Seu mecanismo de ação se relaciona com um neurotransmissor chamado de GABA. É reconhecido pelo grande poder de reduzir a estimulação cerebral. Ele é recomendado para o uso de transtornos ansiosos, tais como o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ataque de pânico, assim também como no manejo de convulsões. O tempo de ação do Rivotril pode chegar até 12 horas, existem relatos até de 18 horas de efeito da medicação. Bom, então voltando aqui para você que está com a gente, esse é o 12º episódio do podcast Psiquiatria D, que fala aqui sobre a nação Rivotril. E eu queria pensar com você aqui algumas coisas, você que está ouvindo, sobre por que a gente tem feito uso tão considerável assim de Rivotril. E o Brasil especificamente, né, o Brasil carrega essa história e é interessante a gente notar que tem um certo padrão, uma certa forma de ser da população que leva a certas formas de adoecimento e que podem de fato aumentar aí o risco de que você tenha que fazer uso de algumas intervenções. Mas será que o Rivotril é esse o caso? Então o que a gente tem percebido no geral é que os dados que relacionam o Rivotril ao dia a dia, eles associam diretamente a um padrão de consumo associado à ampliação de demandas no mundo do trabalho. E essa ampliação da demanda cotidiana é principalmente a partir dos anos 90, no qual surgiu uma maior competitividade entre os trabalhadores, entre os pares, o aumento do número de funções no trabalho que a pessoa exercia. Então, se antes eu tinha uma função na cadeia produtiva de executar uma parte específica, ali cada vez mais a gente vai se tornando multifunção. E aí algumas práticas dos anos 90 que chegam até os dias atuais, como a reengenharia e o toyotismo, ampliam isso. Reengenharia é uma prática famosa no qual você reorganiza os serviços de uma empresa com o objetivo de aumentar ali a produtividade. E o toyotismo é uma forma de organização no qual você divide os seus trabalhadores em pequenas equipes, e aí cada equipe passa a gerenciar ali os seus recursos para que dê conta dos resultados finais. Em princípio é algo bom, mas vem associado esses dois casos com aumento de demanda sobre os trabalhadores e também com piora das condições de saúde global, principalmente do ponto de vista da saúde mental.
Então, via de regra, os processos de reorganização do mundo do trabalho se associam à necessidade de ampliação do lucro, com impactos negativos sobre o trabalhador. Você deve estar pensando, mas isso acho que todo mundo sabe, né? Toda vez que a gente reorganiza trabalho, via de regra, é no trabalhador que a coisa vai cair maior. Mas parece que o resultado fica ainda mais dramático nos dias atuais se a gente pensa na uberização do trabalho. E por uberização aqui eu não estou falando especificamente de uma empresa, não, mas estou falando de uma forma de trabalho específica. Já que nessa forma de trabalho existe perda de direitos, tais como férias remuneradas ou licença de saúde remunerada. Ou seja, a pessoa só recebe quando ela trabalha. Se de fato você conseguir aumentar a oferta de trabalho para certos grupos em função disso, por outro lado também é um tipo de trabalho que carrega consigo uma série de impactos negativos sobre a saúde. A pessoa consegue garantir ali pelo menos que consiga comer, mas ela tem uma demanda gigantesca sobre a sua vida, tanto psíquica quanto física, que vão ter resultados, como a gente vê no adoecimento das pessoas. Então, a isso a gente soma ainda, no Brasil, a maior dificuldade de encontrar saídas comunitárias. A gente anda cada vez mais estressado e isolado, com dificuldade de construir encontro entre nós. Então, algumas saídas possíveis, que era o tempo de você conversar com o vizinho, conversar com família, dividir as coisas que vinham acontecendo, uma tentativa de dividir trabalho, de procurar saídas diversas, coletivas, estão cada vez mais difíceis. E a saúde até tem respostas interessantes para a gente pensar sobre isso. Então, no geral, mudança de hábito de vida, associado com menos trabalho, atividade física, alimentação saudável, terapia ou psicoterapia, são respostas que são bacanas para a gente pensar em diminuir aí os transtornos de ansiedade de forma global, para a gente pensar em diminuir as queixas de insônia também. Mas, infelizmente, essas saídas não estão ao alcance da maior parte da população. E a gente aqui que defende o SUS e vê a importância imensa dele no cotidiano sabe que os recursos não têm dado conta. E você deve ter acompanhado ainda nos últimos anos que a gente tem um contingenciamento, né? Então a gente ainda tirou um tanto de dinheiro do SUS nos últimos anos. Daí a saída mais custo-efetiva acaba sendo a medicação. Você começa a ver que outros recursos a gente lançaria a mão, por exemplo, pensar em novas formas de trabalho, pensar em novas organizações sociais, pensar inclusive em mudança de estilo de vida particular fica cada vez mais difícil. E não à toa a gente já começa a ver isso mostrando a expansão do consumo de Rivotril entre pessoas negras e pobres, particularmente mulheres a partir da meia-idade. É exatamente sobre esse grupo que pesam as piores condições de trabalho, assim como a sobrecarga com dupla e até tripla jornada. E aí, como resultado disso, surgem sintomas e a medicação acaba entrando como única resposta possível. Apesar disso tudo que eu estou conversando com você aqui, é bom lembrar que o Rivotril é uma medicação segura e seu uso deve ser feito sempre sob orientação médica. A gente vê, obviamente, aqui uns números associados ao consumo de Rivotril a partir da sua venda legalizada, mas a gente sabe que tem pessoas que obtêm essas medicações de forma ilegal também, geralmente em farmácias menores ou até por outras vias. Então a gente reforça bastante, não faça isso. Se você começou a fazer isso, procure um médico para entender o que está se passando e para procurar saídas para o consumo da medicação de uma forma tão ruim assim. Ainda assim, alguns cuidados devem ser tomados para quem faz uso da medicação, mesmo sob supervisão médica. Então, estou só lembrando aqui, por exemplo, não associar o Rivotril ao álcool. Devido ao seu grande tempo de ação, algumas pessoas podem se queixar de uma sensação de ressaca, especialmente quem o toma antes de dormir. Então, a pessoa toma antes de dormir e no dia seguinte acorda um pouco lentificada, acorda com uma sensação de ainda estar com sono, meio devagar, sabe? Um dos elementos talvez mais conhecidos da medicação é o risco de dependência química, e aqui a gente reforça bastante isso. Tem muito medo de se ficar dependente de medicações, mas o Rivotril é uma medicação que de fato tem um risco associado. O resultado disso, quando se faz mau uso, quando se faz uso sem supervisão médica, é que a pessoa em uso da medicação pode sentir um desejo de fazer uso dela quando tenta ficar sem ela. Além disso, ao tentar suspender também, pode aparecer uma síndrome de abstinência, com efeitos físicos diversos que vão desde uma inquietação, dor de cabeça e no corpo, alterações visuais até convulsões e casos mais graves. Ou seja, é o tipo de medicação que deve ser feito uso de forma muito criteriosa em situações muito objetivas. Lembrando que quanto maior o tempo de uso, maior o risco de se desenvolver uma dependência química. Mas se esse for o caso, procurar um médico para tratar isso também é possível e é possível fazer a suspensão da medicação.
Importante lembrar também que é uma medicação cujo tempo de uso deve ser negociado com o médico. Então, olha, eu estou tomando a medicação, eu gostaria de saber por quanto tempo eu vou tomar, por que eu estou tomando ela, qual é o objetivo aqui, sabe? E não ficar bravo também com o médico quando ele tentar retirar a medicação. Ah, esse médico quer tirar a medicação que eu tomo faz 10 anos e me faz tão bem. Não é assim, né? Não é incomum que pessoas cheguem ao consultório com décadas da medicação, principalmente por medo de não conseguir dormir sem ela. Ou então narram que ao tentar retirar ficam insones e não insistem. E aí a gente passa a lembrar de mais uma característica. Algumas pessoas que tomam a medicação com o objetivo de ter efeito sedativo dela se queixam de quando tentam retirar, essa dificuldade surge mesmo. E a gente tenta sempre lembrar que, olha, isso é transitório, isso é passageiro. A própria medicação, na sua tentativa de retirar, pode causar isso, principalmente depois de muito tempo de uso. Mas eu gostaria de reforçar aqui o seguinte, que existem alternativas e que com suporte médico, empenho e paciência, é possível sim superar essa forma de uso. E eu falo aqui dessa forma de uso particular, o uso nocivo. Por último, existem pesquisas que associam a medicação ao aumento do número de quedas nos idosos. E queda nessa fase da vida significa maior risco de fraturas e diminuição da expectativa de vida. O mesmo vale para as demências, nas quais parte da produção acadêmica tem associado a risco aumentado para quem faz mau uso da medicação. Agora, para você que chegou até aqui, vamos fazer um resumo então? Vamos lá. Então, assim, a situação do consumo do Rivotril nos dias de hoje, como a gente pôde ver, ela é considerável. A gente viu também um pouco da história das demandas na origem da medicação, assim também com os mecanismos de ação e os efeitos mais comuns. A gente também falou aqui sobre as condições que estão relacionadas ao grande uso de tal medicação e as implicações potencialmente negativas do uso do Rivotril. Bom, para você que chegou até aqui, gostaria de reforçar então que o Psiquiatria D é um podcast semanal. A gente faz os lançamentos geralmente nos domingos, até então temos mantido nos domingos. E para você também participar das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, por aí vai. E também procurar a gente ali na Rádio Web Bom Som. E partindo aqui para o encerramento, eu gostaria de sugerir um filme hoje que não fala diretamente do Rivotril, mas fala sobre as condições de trabalho sobre a qual a gente está envolvido e as implicações disso no nosso dia a dia também. Eu acho que muita gente vai se reconhecer. O nome do filme é Desculpe, Sentimos Sua Falta, filme em inglês. Conta a história de uma família inglesa de classe média que precisa lidar com a nova organização da vida em torno de relações de trabalho sem direitos garantidos. Haja Rivotril, viu? Haja Rivotril. Bom, por hoje é só e até a próxima.